Dom Pedro II, aquele tipo de líder que parece ter saído direto de um livro de ficção. Culto, viajado, apaixonado por ciências, que falava mais idiomas do que a maioria de nós consegue contar nos dedos. Esse cara existiu e governou o Brasil por quase meio século. Dom Pedro II foi o nosso último imperador. Se tem uma coisa que a gente pode dizer sobre ele, é que ele estava muito à frente do seu tempo. Mas, se ele era tão bom assim, por que ele foi chutado do trono? O que aconteceu para o Brasil virar uma república? Hoje a gente vai mergulhar na história desse monarca e entender como sua saída pode ter mudado o rumo do Brasil para sempre. Dom Pedro II nasceu em 1825. Ele era filho de Dom Pedro I com a imperatriz Leopoldina, mas a vida dele já começou meio caótica, pois o pai dele decidiu abandonar o Brasil e voltar para Portugal quando o menino tinha apenas 5 anos, porque Portugal entrou em protesto contra o Dom Pedro I, mas isso pode ficar para outro vídeo. Enfim, o resultado foi que Dom Pedro virou imperador sem nem entender o que era isso direito. Até a sua coroação, ele passou a infância inteira sendo preparado para governar o país gigantesco que era, mesmo na época. Agora imagine crescer assim, sem pais, rodeado por tutores e mestres que te ensinam de tudo, de latim a cálculo, passando por história e filosofia. O resultado? Dom Pedro II se tornou um dos monarcas mais inteligentes do mundo, por assim dizer. Ele falava pelo menos 9 idiomas, incluindo tupi-guarani e hebraico. Trocava cartas com Charles Darwin e Victor Hugo, e financiava pesquisas científicas do próprio bolso, enquanto reis europeus estavam preocupados em fazer guerras e casamentos estratégicos. Dom Pedro II estava por aí discutindo a eletricidade e visitando invenções. Mas, durante esses quase 50 anos de reinado de Dom Pedro II, o Brasil passou por muitas mudanças e ele era o cara que botava a mão na massa. Mas se ele era tão bom assim, por que o derrubaram? A grande questão é, com a abolição da escravatura, os fazendeiros ficaram furiosos com a perda da maior parte da mão de obra escravizada e começaram a conspirar contra o monarca. E depois da Guerra do Paraguai, os militares começaram a achar que mereciam mais reconhecimento, que não era o caso na época, né? A monarquia não dava tanta moral para eles. Isso criou um climão. A onda do momento no mundo era a República, e o Brasil decidiu embarcar nessa moda também. No dia 15 de novembro de 1889, um golpe militar depois de Dom Pedro II instaurou a República. E o Dom Pedro voltou para a Europa, sem nem jeito de discutir. Mas, depois da queda, Dom Pedro II foi para Paris, onde viveu de forma bem humilde. Ele chegou a receber convites para governar outros países, mas se recusou todos. Em 1891, morreu pobre e esquecido, segurando um travesseiro com um punhado de terra do Brasil. Suas últimas palavras: que Deus me conceda esse último desejo, a paz e a prosperidade para o Brasil. Anos depois, a República reconheceu que talvez tinha sido meio injusta com ele. Seus restos mortais foram trazidos de volta para o Brasil com honras. Mas e se Dom Pedro tivesse ficado? Teríamos menos corrupção, um sistema político mais estável? Dom Pedro teria transformado o país em uma potência global? Isso nunca vamos ter certeza, mas uma coisa é fato: ele foi um dos líderes mais inteligentes e preparados que já passaram por aqui, e talvez o único.